Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Terça-feira, já sabe, é o dia do nosso encontro aqui São Caetano para repercutir os assuntos que interessam a quem mora em nossa cidade, assuntos que estão nas ruas, que estão nas redes sociais. A gente aqui informando e prestando serviços toda terça a partir das 3h30 da tarde, ao vivo. Na última terça-feira não tivemos o programa ao vivo por conta do Jogo do Brasil na Copa. O Brasil que segue aí, não é? Passou para as oitavas de final e vai enfrentar o Chile no próximo sábado em Belo Horizonte. Torcida brasileira feliz e, pelo visto, essa Copa está se configurando uma verdadeira Copa América, não é? Com os países latinos despachando os europeus. E tá bonito de ver, não é? Muita gente que estava num clima pessimista, já está na torcida e muitos até arrependidos de não ter conseguido pelo menos um ingresso para ver uma partida onde quer que seja dessa Copa do Mundo. Mas tá bonito de ver, muita gente que achava que o Brasil passaria vergonha, pelo contrário, não é? O Brasil fazendo bonito. E hoje no programa nós vamos falar sobre um assunto que interessa a toda a população e, claro, é um desafio para qualquer gestor público. Nós vamos falar de mobilidade urbana, vamos falar de transporte público, de sistema viário, vamos falar de trânsito e, claro, falar de soluções que aliviem a vida de quem anda de carro, de quem anda de moto, de bicicleta, mas principalmente quem anda de ônibus em São Caetano do Sul. Porque a cidade lançou um programa chamado Ônibus no Ponto e, na verdade, como parte integrante desse programa está um aplicativo que informa em tempo real aos usuários dos coletivos municipais o horário de chegada e partida dos ônibus. Então, a população por dentro aí desse serviço e, claro, um serviço que visa facilitar a vida do usuário. O serviço foi lançado no comecinho do mês, nós vamos saber como tem sido o andamento dessa novidade, se tem funcionado, como tem sido a resposta dos usuários. E se você quer participar do bate-papo, programa ao vivo, já estou aqui conectado no Facebook, também Twitter e o nosso site, a nossa linha direta de e-mails. Você pode interagir, faça como a Bárbara Martins, faça como a Letícia Pacoli, o Hebron, o Fernando Zucatelli, a Kátia, todos que estão por aqui já online com a gente, mais gente chegando e eu aguardo a sua participação. Já temos inclusive perguntas em nossa caixa de e-mails, ok? Nosso convidado, deixa eu apresentar, ele é diretor de transportes da Prefeitura de São Caetano do Sul, é Moacir Guirão Júnior. Seja bem-vindo, Guirão. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Estou sempre à disposição. E vamos falar um pouquinho sobre as inovações, os benefícios desse aplicativo aí, desse programa e mais algumas coisas que estão sendo estudadas e planejadas para serem colocadas em prática aí ainda possivelmente dentro desse ano. Uma tecnologia, como eu disse, que já foi colocada à disposição dos usuários, e eu falei de Copa do Mundo logo no comecinho, Guirão, eu acho que vale até a gente explorar essa questão. Eu acho que quem mora em São Caetano e foi, por exemplo, até o Itaquerão para ver os jogos da seleção ou qualquer outro jogo aqui em São Paulo, já pôde testar esse aplicativo, claro, não é? Porque o ônibus municipal ele chega até a estação São Caetano da CPTM e de lá as pessoas seguem para o Itaquerão, fazem a integração aí com o metrô. Vocês têm alguma informação disso? Isso já foi utilizado mesmo com esse propósito também? Vale lembrar que para chegar no Itaquerão só se chega por meio de transporte público, claro, né? O que é muito importante. Inserir essa cultura do transporte público que há muito tempo já vem sendo implantada e a gente está notando que São Caetano tem aderido bastante ao transporte público. A gente até já recebeu alguns e-mails junto à secretaria parabenizando o desenvolvimento do aplicativo. Vale lembrar que o aplicativo não foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal. Isso foi uma comunhão de esforços, isso numa ocasião, numa reunião que eu tive com o pessoal da empresa concessionária. Expus um interesse que a gente tinha da criação de eu usei ainda a expressão de um timetable, que era
método que foi utilizado, que eu conheci uma oportunidade quando eu viajei fora do Brasil, que seriam os ônibus cumprindo determinados horários em determinados pontos de parada. E fomos surpreendidos, né, alegremente com o desenvolvimento desse aplicativo. O Timetable é uma coisa mais antiga, isso, né, já é uma coisa meio que ultrapassada, e o aplicativo veio nessa linha, né? Então hoje, com uma diferença entre 1 minuto de adiantamento ou de atraso, a pessoa baixa o aplicativo no seu celular via Android ou iOS e consegue ter acesso aos pontos de paradas mais próximos da sua casa, do seu trabalho, e consegue saber o tempo estimado que aquele ônibus passa naquele ponto. A que horário ele vai chegar e vai partir, é fácil para saber. É fácil de saber, isso facilita imensamente o deslocamento, previne uma série de coisas com relação, em especial, à segurança do passageiro, que isso também é importante destacar, que mobilidade urbana não é só ônibus, não é só aumento de linhas, é também resguardar a segurança, exatamente, o usuário do transporte coletivo. Claro, é comodidade, é segurança. Eu acho que também em dias de chuva, por exemplo, a pessoa, de repente, se o ponto é descoberto, a pessoa pode chegar só bem no horário que o ônibus vai passar. Exatamente. E eu tenho até essa informação, você colocou aqui, é uma ferramenta que é atualizada automaticamente de 30 a 40 segundos e a cada passagem nos pontos. A margem de erro é de apenas 1 minuto. Em torno de 1 minuto adiantado ou atrasado. É aquela pesquisa eleitoral, 2% para mais ou para para menos. menos. É que, na verdade, o rapaz que é o desenvolvedor do aplicativo comentou que eles fazem como estimativa a última passagem entre aquele ponto onde aguarda o ônibus e o ponto anterior. Então, o que acontece? Se por um acaso houve algum tipo de acidente, alguma coisa naquele determinado espaço, vai acusar que na próxima parada vai ter um delay ali de, sei lá, um pouco maior do que poderia acontecer normalmente. Mas geralmente em média 1 minuto, e eu vou falar bem a verdade, viu, Gustavo? Pelos testes que eu andei fazendo, não tá dando 1 minuto de diferença, não. Menos. Tá sendo praticamente preciso, é quase que online mesmo, justinho no tempo de estimado. Nós vimos inclusive aí algumas imagens da apresentação aí dessa ferramenta, desse aplicativo às autoridades da cidade, inclusive ao prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro. Na verdade, assim, para a gente simplificar também para muita gente que está nos acompanhando, é um monitoramento via GPS? É um monitoramento via GPS. Na verdade, a empresa ela já é monitorada via GPS por força do contrato que foi formalizado, e eles atrelaram esse GPS ao aplicativo, então 100% da nossa frota é monitorada via GPS, e hoje 100% da frota também tem a disponibilidade do aplicativo para poder ser utilizado. Olha, segundo o gerente de projetos da Citati, é isso? Citati. Citati, a empresa de soluções em mobilidade urbana que desenvolveu o aplicativo, que a gente confere aí, o cidadão do mundo moderno precisa de informações em tempo real, não de previsões. Esse é o grande diferencial do Citabus, ou do Citabus, não é? Que é o aplicativo lançado aqui em São Caetano. Na verdade, a prefeitura, Guirão, ela teve de fazer uma parceria com a VIP, que é a aviação Padre Eustáquio, que opera as linhas da cidade. Só linhas municipais? Só linhas municipais. A gente não tem a gerência das linhas intermunicipais, as linhas que passam pelo município, dos municípios vizinhos, ela é organizada e regulamentada pela EMTU, e a prefeitura não tem nenhum tipo de ingerência em relação a isso. A gente simplesmente tem o conhecimento das linhas e tudo mais. A VIP, que é a concessionária que ganhou a licitação em 2007, ela desenvolveu isso a um custo que vale muito a pena a gente ressaltar isso, Gustavo. Foi desenvolvida a custo zero para a prefeitura não entrou com nenhum valor, né, não disponibilizou nenhum valor, única e exclusivamente a ideia partiu da prefeitura e houve o desenvolvimento por parte da empresa. Eu acho que veio bem a calhar nesse momento de Copa do Mundo, que as pessoas estão utilizando muito o transporte público, né? Veio bem a calhar, caiu como uma luva para nós no momento que a gente está passando. E queira ou não é? Essa precisão nos horários, a gente está acompanhando imagens
do terminal urbano aqui de São Caetano, queira ou não, isso também contribui, a gente falou aqui em mobilidade urbana, não é? Contribui para que o trânsito também flua melhor, o ônibus chegando no horário, as pessoas conseguindo se programar, economizando o seu tempo, otimizando o seu tempo nos coletivos, não é? Então, isso tudo contribui, não é? Claro, para a cidade como um todo. Com toda certeza. Na verdade, os estudos em mobilidade, hoje em dia, todos eles são voltados ao ganho do tempo. Quanto mais tempo você consegue reduzir, seja na jornada de carro, seja na jornada do transporte público, esse tempo pode ser revertido para a dedicação a um estudo, à família, a um descanso, e isso conta muito. Aqui no Brasil está se inserindo essa cultura de que o tempo é muito precioso. Na Europa isso já é muito inserido, né, na cultura do europeu, e eu acredito que em pouco tempo a gente consiga também inserir aqui como um grande benefício, diminuição da perda de tempo no deslocamento casa-trabalho, casa-escola, ou até mesmo casa-lazer, a gente tem que levar isso em consideração, revertendo isso em tempo produtivo para a população. Olha, já nós vamos inclusive dar dicas aqui, orientar você sobre como baixar o aplicativo, como ter acesso a essas informações. Isso para quem tem mesmo a facilidade do tablet, do smartphone, enfim. Mas nós vamos agora entender um pouco, porque nós falamos da empresa, da VIP. A VIP, inclusive, buscou facilitar a vida de quem não está conectado, não é? Então, nós vamos agora com a nossa repórter, a Amanda Souza, e ela vai informar isso melhor para a gente. Oi, Amanda! Oi, Gustavo! Estou aqui no terminal rodoviário Nicolau Delic para mostrar que a VIP, viação que opera as linhas de ônibus de São Caetano, já instalou o painel eletrônico com previsão de partida e chegada dos coletivos. Os usuários interessados em baixar o aplicativo no seu smartphone ou tablet podem acessar o site citabus.com.br. É com você, Gustavo. Obrigado, Amanda Souza, nossa repórter, falando direto do terminal rodoviário Nicolau Delic, aqui em São Caetano. Então, a pessoa que não tem a facilidade ali do smartphone, não tem a mão aqui, ela pode consultar diretamente no terminal rodoviário. E há que se deixar claro aqui, Gustavo, que no dia do lançamento da campanha, né, o Dr. Paulo, com toda a sua sabedoria e o conhecimento que tem em relação à terceira idade, pediu para que a empresa desenvolvedora do site, a desenvolvedora do aplicativo, estudasse a possibilidade de implantar painéis eletrônicos nos CISs. Nos centros da terceira idade. Exatamente, isso foi uma proposta que o Dr. Paulo fez. A empresa, a Citat, se manifestou realmente bastante interessada no dia do lançamento. Alguns vereadores que estavam presentes no dia do lançamento também se manifestaram muito interessados, porque realmente a terceira idade, que é grande utilizadora do sistema de transporte público, na sua grande maioria não tem a facilidade para a utilização de um aplicativo, para um smartphone. Então a ideia será a gente desenvolver esse projeto ainda dentro do transcorrer desse ano, ver a possibilidade e a viabilidade econômica disso. De instalar os painéis no CIS e também em alguns locais de grande circulação, alguns próprios públicos de grande circulação, como por exemplo o Albert Sabin, o Maria Braida, o complexo Maria Braida, né? E também no Atende Fácil. Tem previsão de instalar painéis em pontos de ônibus também? Em alguns pontos estratégicos, digamos? Na verdade, a gente não estudou isso especificamente, Gustavo. Eu vou te falar o porquê. No início do ano, entre o início e o meio do ano passado, nós desenvolvemos uma ideia de melhoria dos abrigos de ônibus, com iluminação dos abrigos e reforma. Isso aconteceu em todas as paradas de ônibus da Avenida Goiás. Todos foram iluminados com LED e repintados. Mas infelizmente as ações dos vândalos tiraram a iluminação, roubaram as fitinhas de LED. Então a gente ainda acha que é um pouco vulnerável a instalação disso, pelo menos de imediato, junto às paradas de ônibus. É uma pena, porque eu sempre digo isso, já disse em redes sociais e tal, inclusive nós temos, né, o grupo aqui São Caetano no Facebook, eu volto e me insisto nisso.
muitos pagam por essa ação Infelizmente. impensada, esses atos de vandalismo totalmente condenáveis de poucos, não é? Talvez nem param para pensar com lixeira, não é? Exatamente. Por exemplo, eu mesmo, lá da minha casa, tinha a comodidade ali de uma lixeira, às vezes via algo jogado na calçada, saía com papel, ia lá, jogava na lixeira. Tantas vezes, assim, seguidas, ações de vândalos derrubando, quebrando a lixeira, a prefeitura nem instalou mais. Vale lembrar que geralmente quem faz isso não é o usuário, né? Claro. São vândalos, os usuários que necessitam do transporte, nunca vão deteriorar. Que dão valor a uma coisa desse tipo. Exatamente. Mas isso é um projeto, de repente, da gente criar não um painel nos termos que tem no terminal rodoviário, com televisão, mas de repente um painel eletrônico com uma informação, aquelas informações corridas. Eu acho que isso vai ser num futuro próximo, provavelmente deva acontecer sim, Gustavo. Olha, nós falamos da possibilidade aí também no CISES, né, para facilitar a vida dos idosos de São Caetano. É uma cidade com uma população idosa considerável. A expectativa é que, segundo a prefeitura, para que o aplicativo para os deficientes visuais, que nós também falamos que é algo em estudo, por comando de voz, ele esteja disponível em julho, não é? Então vamos ver se você acredita que essa meta possa ser cumprida? Não tenho a menor dúvida de que essa meta vai ser atingida, e esse daí vai ser sim um grande troféu que a cidade de São Caetano vai dar àquelas pessoas que são dependentes de um asseio, de um cuidado maior. E muito legal que o desenvolvedor dessa ferramenta é um rapaz morador da cidade de São Caetano do Sul, que desenvolveu, já está em estudo, já está em atividade em Recife, está sendo implantado em São Caetano, né? E então é uma prata da casa que desenvolveu, e ele vai ter a possibilidade de ter 100% da frota de ônibus de São Caetano adaptado para deficientes visuais. A gente acredita que em uns 30 dias, até no máximo 40 dias, a gente tenha grandes novidades. Nós importando entre aspas, né, tecnologia. Olha, mesmo. Mandar beijos e abraços para o Átila Kumagai, Elisa Prado, Luciane Costa, também a Caroline Caran, todos estão aqui com a gente no Facebook, no Twitter. Nós já temos perguntas, eu vou deixar uma pergunta aqui, a produção me pede um intervalo, você vai me responder na volta? Claro. É a participação da Maria Cíntia, nós vimos inclusive a Amanda lá no terminal rodoviário, e aí veio um questionamento. Maria Cíntia, bairro Santa Paula. Oi, Gustavo, adoro o seu programa, obrigado, beijo, parabéns pelo tema. Moro em São Caetano do Sul há anos e a cidade está evoluindo. O transporte é um exemplo disso. Mas gostaria que me falasse, acaba sendo uma crítica e uma sugestão, claro. É aquela crítica construtiva, isso que é bacana. Por que essa tela com os horários dos ônibus está no terminal rodoviário e não no urbano, sendo que é lá que os ônibus da VIP param? Os ônibus da VIP não param no terminal de ônibus de passeio. E aí ela pergunta também sobre os ônibus intermunicipais. Eu já vi uma outra pergunta sobre os ônibus intermunicipais, aqui é do Glaucio, bairro Santa Maria. Teremos como saber também sobre itinerário de ônibus intermunicipais? Depois do intervalo você responde para os dois. Com e você prazer. pode mandar a sua questão. Também vamos falar na volta sobre outros aspectos da mobilidade urbana. Vamos falar de sistema viário, vamos falar de trânsito e muito mais. Participe com a gente, o intervalo é rápido. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul.
Aqui o trabalho não para. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Já voltamos aqui São Caetano. Hoje a gente fala sobre políticas públicas na área da mobilidade urbana. Você participa com a gente, Facebook, Twitter, também em nosso site, nossa linha direta de e-mails. Já temos muitas perguntas, inclusive, para o nosso convidado, que é Moacir Guirão Júnior, diretor de transportes de São Caetano do Sul. A diretoria integra a Secretaria de Mobilidade Urbana. A mobilidade urbana é dividida em duas diretorias. Tá. Secretário, o arquiteto Odair Mantovani. Diretoria de Trânsito é o Marcelo Ferreira, já conhecido, né? Já foi secretário também, Sim. Cara de uma qualidade técnica imensurável. E eu fui prestigiado pelo Dr. Paulo com um convite no começo do ano passado. Sou diretor de transportes. E falamos hoje, inclusive, sobre transporte público e essa ferramenta, esse aplicativo para os usuários de ônibus em São Caetano, para que os usuários tenham em mãos, literalmente, não é, os horários de chegada e partida dos coletivos municipais. Vamos falar nós vimos no bloco anterior, nossa repórter Amanda Souza no terminal rodoviário, nos ensinando as pessoas que não têm a facilidade da conexão à internet via celular, como consultar, né? Há um painel disponível no terminal, nós temos inclusive uma pergunta sobre isso. Antes de responder essas participações, quem tem mesmo o tablet, o smartphone, como é que faz? Entra no site, ela passou, citabus.com.br, www.citabus.com.br. Lá tem o quê? Tem o painel? Isso, o site Citabus é para quem quiser, de repente, não baixar no celular o aplicativo. Só consulta no site. Consulta no site, de repente estou trabalhando, tenho lá uma previsão de uns 10 minutos para sair, entra no site e aí você vai conseguir ter a expectativa do horário do ônibus passando no ponto mais próximo. Agora, o aplicativo no celular tem que ir para as lojas dos aplicativos, seja do sistema Android, seja do sistema da Apple, né? Procura pelo Citabus, CITTA Bus, e já baixa o aplicativo. Procura ali no Google Play. Play ou então no iTunes. Tá. Aplicativo gratuito, pequenininho, não vai ocupar muito espaço lá no smartphone, tranquilo, baixa rapidinho e já vai poder usufruir das benesses do aplicativo. Quem está com a gente conectado aqui, muitos já entendem também dessa tecnologia, e para quem, como nós já dissemos, fica difícil, o painel no terminal rodoviário, também a simples consulta no site da empresa, no site aí do serviço do aplicativo. A gente tinha perguntas antes do intervalo. O Glaucio, por exemplo, do bairro Santa Maria, perguntou sobre itinerário de ônibus intermunicipais, se será possível saber também. E a Maria Cíntia, está aqui do bairro Santa Paula, fez um comentário porque o painel está no terminal rodoviário, no caso dos ônibus intermunicipais e interestaduais, e não no terminal urbano, no terminal municipal. Bom, primeiro respondendo a do Glaucio, a gente não tem como prever os intermunicipais, porque, como eu já disse no primeiro bloco, as linhas intermunicipais são regulamentadas pela EMTU, é um órgão vinculado ao governo do estado de São Paulo, e infelizmente nós não podemos reger ou determinar que esse GPS que esse aplicativo seja implantado nas linhas intermunicipais. Então, infelizmente, desculpa, Glaucio, mas não vou poder ajudá-lo com essa resposta. Faço votos de que a MTU consiga a implantação do intermunicipal, que vai ajudar e muito os usuários da cidade de São Caetano que precisam se deslocar para outros municípios. De repente, nós temos o consórcio intermunicipal do Grande ABC, essa ideia pode ser levada ao consórcio, exato. O grupo ali específico para transporte, isso, pode passar isso o grupo técnico de mobilidade, no qual eu faço parte, eu posso, de repente, numa próxima reunião, levar de repente, para a empresa, como sugestão, isso é muito importante. Agora, a Maria Cíntia, né? Realmente, Maria Cíntia, isso de todos as benesses que a gente encontrou do aplicativo, essa é a falha que a gente acabou constatando. Por quê? O Terminal 1 e o Terminal 2, o Terminal 1 é só para embarque municipal, o Terminal 2 é o rodoviário e o interestadual.
por que foi instalado no Terminal 2? Porque é onde está o posto de bilhetagem da empresa. Tá. E por que o posto de bilhetagem está no Terminal 2? Porque o Terminal 1 ele faz divisa com as paredes da CPTM. E a partir do momento que começa o cercado da CPTM, a Prefeitura Municipal não pode utilizar o espaço. Então nós não temos espaço físico para a implantação do sistema junto ao Terminal 1. Já conversei com o pessoal da empresa para a gente estudar a possibilidade de instalação do terminal, do painel no Terminal 1. Só que facilitar a vida do usuário, não tem que ir até o 2, embora esteja um lado a lado. Sim, ali, é uma caminhadinha. Só que tem um grande problema, a gente precisa de pontos de internet. Então teria que ser ou por via Wi-Fi ou via cabeamento. E deslocar o cabeamento para lá tem perda de velocidade e o sistema talvez não vá funcionar da forma como a gente gostaria que fosse. Mas já cobramos o pessoal da empresa para tentar arrumar uma alternativa para que esse terminal seja instalado junto ao embarque e desembarque das linhas municipais, que é junto ao Terminal 1. De repente, a internet pública ali no terminal, né? Pode ser uma saída. Pode ser uma saída, sim. Marise Ramires, beijo para você. Também o Francisco José aqui com a gente. Nós temos outras questões chegando, Guirão. Um elogio aqui, a Roberta Keiko. Parabéns, ótimo aplicativo. Tá? Então, um elogio. Obrigado, a Roberta não diz de onde é, acredito que seja de São Caetano. Valeu, Roberta. Obrigado pela lembrança que está assistindo aí. Valeu. A Eliana do bairro Santo Antônio. Aí ela já sai dessa questão, tá? Ela quer saber sobre a obra na João Pessoa. Quando vai começar? Lembra que árvores já foram retiradas da via? Se há alguma previsão, Guirão? Então, essa parte de obras, infelizmente, a Secretaria de Mobilidade Urbana não interfere, porque a gente só faz a gestão do tráfego de veículos e do transporte público, tá? Como é o nome dela? Eu acho que é Eliana. Deixa eu voltar que eu troquei aqui. Vamos falar direitinho. Eliana, bairro Santo Antônio. Infelizmente, a gente só pode dizer aquilo que nós temos pleno conhecimento. Infelizmente, as obras no qual a Secretaria de Mobilidade Urbana interfere, a gente poderia informar. Essa obra, infelizmente, não é uma obra no qual a Secretaria de Mobilidade faz parte. Então, eu não posso dizer para vocês se tem prazo para terminar, em que pé que está a conclusão daquela obra. Infelizmente, gostaria muito de ajudar, mas... Seria a Secretaria de Obras. Eu acredito que obras, ou até mesmo a própria Secretaria de Serviços Urbanos, poderia passar uma informação mais precisa a você. Mas, sem dúvida, depois que essa obra estiver pronta, vai facilitar e muito a mobilidade em São Caetano, né? Porque a gente sabe... Ali vale lembrar, vou destacar que a Secretaria de Mobilidade, no ano passado, fez uma interferência grande junto à GM, porque os caminhões para fazer a entrega dos materiais da GM ficavam parados ali, e aí nós fizemos um contato com o pessoal do operacional e da parte de logística da GM. Eles prontamente atenderam, alugaram um espaço na Avenida do Estado para justamente que os caminhões que viessem fazer as entregas, que são muitos caminhões durante o dia, é uma quantidade assim muito grande. Então eles aguardam serem chamados na Avenida do Estado para poder dar uma fluidez maior ali na Rua João Pessoa. E já facilitou, né? Tão pertinho aqui da gente, a gente que vem aqui para a Web TV percebe isso. O tempo está curto, vamos tentar responder aqui essas questões, Guirão. Também tem a ver com a mobilidade em São Caetano. Simão do bairro Olímpico. A Avenida Goiás, em horário de pico, principalmente pela manhã, é muito complicada. Sempre ouvi falar em obras viárias que melhorariam a situação, como um viaduto com acesso direto para a Avenida dos Estados. Mais recente, o prefeito Paulo Pinheiro disse sobre uma via paralela a Goiás. Isso um dia sairá do papel, Irão? Olha, o Simão perguntando. Simão, obrigado pela pergunta. Realmente, essas obras, acredito eu, que impactariam bastante na divisão do fluxo de trânsito passando na Goiás e como as pessoas que vêm da Avenida Presidente Kennedy e querem acessar a Avenida do Estado. Alguns estudos foram realizados, né, especificamente no viaduto que ligaria a Avenida Kennedy e a Avenida do Estado, passaria ali por cima da GM. Isso já vem desde o tempo do Tortorello. Isso é um estudo antigo, né? Só que nós temos um pequeno problema ali. A gente iríamos desafogar talvez uma parte do trânsito da Kennedy para Goiás, mas também poderíamos absorver uma demanda de trânsito que infelizmente hoje
não, ou melhor, felizmente hoje não passa por dentro da cidade, que são os caminhões de pesados que passam pela Avenida do Estado. Então a gente tem que ter às vezes um pouco de cuidado, que isso é uma obra que demandaria um investimento altíssimo, né? E talvez a gente iria contaminar, quando eu digo contaminar, num sentido de trazer para uma via, como a Avenida Presidente Kennedy, um fluxo de trânsito que hoje não é de passagem, né? Então o pessoal que vem da Avenida do Estado passaria pelo viaduto por cima da Petrobras, aí tem a questão dos dutos e tudo mais, por cima da avenida, por cima da GM, cairia na Kennedy, e a gente não tem mais ou menos ideia se isso seria tão benéfico para o município como é a via hoje, uma via bem regional mesmo. São Caetano é uma cidade pequena, não é, territorialmente, 15 km² apenas, e às vezes a gente imagina, não tem problema viário, mas são pontos, não é? São alguns pontos determinados. Por Sim. exemplo, eu vejo como um ponto crítico ali, eu sei que tem um projeto já de viaduto também, se eu tiver errado você coloca aí, Guirão, ali naquela região onde a gente tem o bairro Mauá e Rude Ramos, Sim. e uma região complicada porque a gente tem 3 universidades no entorno, a Mauá em São Caetano, Uniban e Metodista em Sim. São Bernardo. Então ali bem cedinho e no final da tarde, comecinho da noite. Ali existem alguns pontos de gargalo que são muito complexos na cidade. Ali é na USCS, na Rua Alegre, na Avenida Goiás com a Dom Pedro é outro. Aí onde você falou na Faculdade Mauá, existe um projeto que já está sendo licitado, mas é por São Bernardo, de uma melhoria daquele anel viário, até com possibilidade de ligação da Guido Aliberti com a Anchieta, né? E isso vai dar uma melhor fluidez. Mas isso é um projeto que ainda vai demorar um pouquinho. A gente sabe que não é tão simples, não a é burocracia tão simples, do setor público, licitação. Licitação, exatamente. Ainda mais quando se trata de uma obra de tamanha grandeza, tem que se ter bastante precaução e cautela para não passar por cima de alguns pontos que são imprescindíveis no momento de uma licitação. Eu vou fazer só mais duas, a produção já está me puxando a orelha aqui, vamos tentar responder rapidinho. E aí eu peço desculpa às outras pessoas, mas não tenho tempo mesmo. A Rosana Bairro Santa Paula pergunta se o programa Sanca Bike não será restabelecido, até porque as bicicletas hoje também são uma opção para contribuir aí com a mobilidade urbana. E o Cláudio Casemiro, do centro. E a Zona Azul está humanamente impraticável circular, principalmente pelas ruas do centro da cidade. Vamos lá. Sanca Bike, a gente no final do ano fizemos uma intenção com algumas empresas, conversamos com... Porque esses projetos eles só são viáveis quando uma empresa usa-se o seu know-how e o seu conhecimento da administração, mas conversando com algumas empresas a gente viu uma grande dificuldade no investimento de terceiros para com eles. Então São Paulo, por exemplo, tem bancos que facilitam tanto a ciclofaixa quanto a questão da bicicleta compartilhada. E eu acho que até por conta de uma questão de investimentos que a gente vem passando no país, as empresas que detêm o know-how para fazer a instalação das bicicletas compartilhadas estão tendo dificuldade de captação de recursos para poder fazer essas instalações. Mas isso é um projeto que a gente não deixou de lado, não. A gente pretende resgatar e queremos colocar em prática, talvez, não vou garantir, mas se der ainda dentro desse ano. Tá? De repente, depois de Copa do Mundo, bater na porta dos bancos. Isso. Aí que já... Eu acredito que a gente consiga. A gente tem empresas de grande porte aqui na cidade que possam talvez tentar colaborar com a recolocação desse projeto em prática. E a parceria público-privada é cada vez mais uma saída, não é? Muito importante. Agora, outra questão, Zona Azul. Realmente a Zona Azul era dia 13 de junho, era para ter sido aberta a nova concorrência. A gente teria que abrir o ano, fizemos a licitação no ano passado, mas impugnação de 2 pessoas alegando uma série de problemas no edital, o Tribunal de Contas determinou a suspensão. Fizemos as readequações, republicamos o edital de licitação, dia 13 de junho, às 10 horas da manhã, estava aberta a abertura dos editais, no dia 12 foi a abertura da Copa, no dia 11 recebemos a informação do Tribunal de Contas, que novamente uma pessoa, aí vou ter de ser parcial, mal intencionada, né, fez uma representação ao Tribunal de Contas e recebemos a recomendação novamente do Tribunal de Contas, barrando a licitação, suspendendo a licitação que seria aberta 2 dias após, né. Eu falo que mal intencionada porque a pessoa fez
muito próximo da abertura da Copa. O Tribunal de Contas é sediado no município de São Paulo, dia 12 foi feriado no município de São Paulo, nós não tivemos tempo hábil de fazer a resposta, tivemos que suspender a abertura da licitação da Zona Azul. Embolando o meio de campo, falando em Copa, né? Embolando o meio de campo totalmente. Criando mais dificuldades e infelizmente as pessoas que estão fazendo isso não estão se preocupando com você que fez a pergunta, comigo, com o Gustavo, com todos nós que temos a necessidade de utilização do rotativo, em especial prejudicando o comerciante do centro e das regiões onde existem a Zona Azul, que não conseguem ter a rotatividade de vagas para receber seus clientes. Porque em muitos casos a gente criticava a Zona Azul, né? Tem que pagar a Zona Azul, mas hoje a gente está vendo o quanto sem o serviço é terrível, você não consegue vaga para estacionar. A Zona Azul é extremamente benéfica, não só para o comerciante, mas também para o usuário. Aquela pessoa que para e deixa o carro ali o dia inteiro, entendeu? Para o comerciante isso é péssimo, porque a pessoa que quer circular, entrar no comércio, não tem como, você não tem a rotatividade. Enfim, a gente tem acompanhado em São Caetano essa oposição infelizmente pouco inteligente ou nada inteligente, no final das contas quem paga o pato é o cidadão. Mas a gente está correndo, o jurídico da prefeitura, até onde a gente tem conhecimento, já fez a resposta em relação a essa impugnação. Acreditamos que em breve já deva ter solucionado essa pequena representação. Foi uma única pessoa, não tive a oportunidade de ver quais foram os pontos atacados, mas a gente acredita que não deva ter sido grande coisa, porque aquilo que o Tribunal de Contas pediu para corrigir foi corrigido, o edital foi lançado, empresas novas vieram fazer a visita, então aumentou ainda mais a amplitude de empresas interessadas em explorar a atividade, e a gente acredita que em breve tudo volta ao normal. Tá aí então esclarecido pelo diretor de transporte São Caetano, Moacir Guirão Júnior, nosso convidado aqui em São Caetano. Quero mandar também beijos e abraços para Ivone Franco e Silva, Silvia Adolfo, Elisângela Lima, Luiz Carniello, Alessandro Beltrame, Ivone Clementino Braga, Marcelo Persiani, todos aqui com a gente, alguns sempre aqui com a gente, né? Telespectadores fiéis, assíduos internautas aqui da Web TV São Caetano. Guirão, quero te agradecer. Obrigado aí pelas dúvidas esclarecidas aí também aos nossos internautas e também por trazer essa novidade aí do aplicativo que torna São Caetano uma cidade pioneira no Grande ABC e também em todo o estado de São Paulo, né? Porque é a primeira a disponibilizar o Citabus em 100% da frota. 52 veículos que atendem as 8 linhas da cidade. Sistema que já opera em Recife, Pernambuco, Colatina e Espírito Santo, Rio Branco no Acre, Santa Rita na Paraíba e Rio Grande no Rio Grande do Sul e está em vias de implantação em Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, viu, Guirão? Eu agradeço, Gustavo, pelo convite, estou à disposição. Quero deixar um canal de comunicação a você que tiver qualquer tipo de dúvida e quiser informação, pode mandar um e-mail para a gente, cmob@saocaetanodosul.sp.gov.br. Estou aí à disposição. Precisar, mobilidade urbana é um tema muito em moda, está sendo muito discutido hoje. Né? E a gente se coloca à disposição. Agradeço aí a pergunta de todos. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Não tenho mais tempo, só tenho tempo de dizer tchau. A gente se vê na próxima terça, às 3h30 da tarde, ao vivo. Valeu! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.